A Corte Arbitral do Esporte condenou o Botafogo ao pagamento de 114 milhões de reais pela transferência do Thiago Almada, sob o risco do Botafogo sofrer um transfer ban no início da janela e não poder registrar nenhum reforço. Além disso, o Botafogo tem o Villalba na mira, o Sousa do Racing, o Botafogo segue negociando os jogadores. No meio dessa confusão toda, o John Textor, que veio trazendo várias boas notícias nas últimas 24 horas, tropeça agora em mais um problemão. Problema esse que muita gente já vinha alertando, né? O Botafogo tem um caminhão de dívidas de curto prazo para pagar e até agora nós não temos as garantias dos investimentos para 2026. Por outro lado, o Botafogo soltou uma nota oficial dizendo que o Textor tem dinheiro colocado na mesa da Eagle para pagar o Almada, pagar os reforços dessa janela e bancar a temporada de 2026 inteira, inclusive prometendo uma janela forte. Só que ele não pode simplesmente pegar e gastar esse dinheiro, pelo menos é o que eu entendi, porque a nota oficial do Botafogo diz que precisa de uma aprovação do Conselho da Eagle. E o Botafogo tá no limite, entre virar um case de sucesso mundial ou pagar caro pelas trapalhadas da Eagle, que o Textor pode gastar dinheiro, o Textor não pode gastar dinheiro, ele tem autonomia para gastar o seu próprio dinheiro, ele não tem autonomia para gastar o seu próprio dinheiro, e o torcedor no meio disso tudo fica perdido, né? O torcedor só quer ver o time forte entrar em campo e ganhar os jogos. Vamos trabalhar todas essas informações com muita calma, a gente ainda tem a copinha para falar, Montoro, Kadir, Barreira, uma série de jogadores do elenco principal foram escalados para a Copinha, isso mesmo. Essa é a informação, tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu tô aqui todos os dias trazendo dois conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo, de futebol e regata. Já somos mais de 190 mil apaixonados pelo Botafogo. Seguindo o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, venha para cá, se inscreva no canal e me ajude alimentando o meu trabalho, fazendo esse projeto do canal do Manel chegar para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vamos começar pelo tamanho do problema. O Botafogo foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte a pagar 21 milhões de dólares ou 114 milhões de reais ao Atlanta United pela compra do Thiago Almada. E não é só uma ameaça, não é uma mera especulação, é uma decisão confirmando o entendimento da FIFA. O Botafogo perdeu o recurso e agora precisa quitar a integralidade do negócio. Se o valor não for pago, o clube corre o risco real de sofrer um transfer ban e fica proibido de registrar novos jogadores até resolver essa pendência com a Atlanta. Agora imagina falar de Villalba, volante box to box, ponta de velocidade, sonhar com reforços caríssimos nessa janela e descobrir que lá na frente você não vai poder inscrever ninguém. Porque o caso Almada explodiu de vez e nesse caso está explodindo na cara do Botafogo. Essa conta nasce porque as duas primeiras parcelas que deveriam ter sido pagas em julho e em setembro de 2024 simplesmente não foram pagas. O Atlanta foi à FIFA e a FIFA mandou pagar tudo. O Botafogo tentou reverter, pediu para reconhecer que só parte das parcelas atrasadas, mas agora o caso bateu o martelo. É tudo ou nada, com risco de juros, multas e punição esportiva se continuar empurrando com a barriga os pagamentos. Aí, na boa, cara, a gente precisa perguntar, por que não paga um jogador que já foi vendido ao Lyon, um jogador que do Lyon já foi vendido ao Atlético de Madrid? Cara, sinceramente, qualquer discussão que possa haver em relação a isso, não é normal, né? Isso já deveria estar pago. É muito esquisito o que a gente está vendo. 114 milhões de reais em qualquer clube no Brasil é o valor da janela inteira desses clubes, muitas vezes, e muitos outros, a larga maioria, nem dinheiro para isso tem. É dinheiro para montar um time titular. No Botafogo, o Texor faz janelas de 300, 400 milhões de reais. Parece menos dramático na manchete quando você olha, né, para o valor. 114, o Texor gasta 500 por janela, vai ali e paga, né? Mas na prática, uma condenação como essa, no momento onde o Texor parece ter os seus recursos travados, ele não parece ter autonomia para chegar lá e pagar.
Porque a nota oficial do Botafogo diz que ele colocou dinheiro na mesa para pagar o Almada, para pagar todos os reforços da nossa janela e bancar toda a temporada 2026, mas que ele depende da decisão do Conselho da Eagle. Por quê? Por que ele depende da decisão do Conselho da Eagle? Fato é que esses 114 milhões vão pressionar o fluxo de caixa do Botafogo, da própria Eagle, e vai influenciar cada tomada de decisão, né? Então, tudo isso é bastante complicado. No meio dessa situação, ainda tem um 10%, 2 milhões e 100 mil dólares, que deveriam ser pagos ao próprio Almada, que também não foram pagos. É uma confusão sem tamanho. No campo esportivo, o investimento entregou. O Almada entrou, jogou de agosto a dezembro em 2024, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Botafogo, depois seguiu para o Lyon, dentro da rede multiclubes do John Textor, e acabou sendo vendido para o Atlético de Madrid. O problema é que o jogador já rodou, já saiu, já venceu, já isso, já aquilo, e até hoje a SAF Botafogo não pagou o Thiago Almada. E aí a gente precisa lembrar que a gente já vem falando há bastante tempo, o balanço do Botafogo já apontava isso, o Tário Arruda também falou sobre isso lá naquela reunião que ele foi falar com o Conselho Deliberativo do Botafogo. Existe muito endividamento de curto prazo, fala-se num valor de 700 milhões de reais. Tá aí, dos 700 milhões de reais, 114, só 114 vem do Almada, que é bastante dinheiro. E a gente, na prática, não tá vendo o Textor e a Eagle honrarem esses endividamentos de curto prazo. Contratar é mole, mas tem que pagar a conta, tem que assinar o cheque. Manel, quer dizer então que o Textor tá quebrado? A nota oficial do Botafogo garante que o Textor tem dinheiro. Agora, não adianta soltar uma nota garantindo que o Textor tem dinheiro se na prática o jogador não é pago, se os clubes não recebem. Isso não existe, gente. Isso tem que ser resolvido. Diante dessa condenação, o Botafogo publica essa nota oficial bem polêmica, né? Dizendo que vai continuar tomando todas as medidas legais cabíveis. Até aqui o discurso esperado, né? O ponto mais relevante vem depois, que lá para o final da nota, a nota traz que o John Textor ele fez um plano de financiamento via Eagle Football. O clube afirma que o Textor apresentou propostas de financiamento aos demais sócios da Eagle para cobrir todas as pendências do Botafogo na FIFA e, ao mesmo tempo, garantir orçamento para contratações na janela de janeiro. Para o restante também da temporada. E a frase-chave é: Textor possui recursos totalmente garantidos para esses itens. Isso significa, na prática, que o americano está dizendo para o mercado e para a torcida: eu pago a conta do Almada e ainda coloco o dinheiro para reforçar o time, desde que o Conselho da Eagle aprove esse pacote de financiamento. A nota fala em esperar um conselho amistoso e cooperativo, deixando nas entrelinhas como o clima vinha sendo até aqui, nada amistoso e nada cooperativo. Para o torcedor acaba sendo um recado muito duro, né? Ou existe paz societária dentro da Eagle, com o Textor, com a Ares, com os demais sócios puxando para a mesma direção, ou a matemática não fecha. Pagar os 114 milhões de reais do Thiago Almada, segurar um elenco caro e ainda trazer 2 ou 3 peças fortes, exige um alinhamento político e financeiro do topo da estrutura, e a gente não está vendo isso acontecer. O torcedor do Botafogo não aguenta mais essa ladainha de guerra societária. Ninguém quer saber do conselho da Eagle. As pessoas querem ver os reforços chegando no Botafogo, né? Então, assim, incomoda, sabe? Não é uma questão de você estar contra ou a favor do John Textor. Todo mundo aqui adora o John Textor. Foi o cara que trouxe o título da Libertadores, trouxe o título brasileiro. É um cara que nas últimas 24 horas veio com grandes notícias, né? Sinalizando acordo com a Ares, aquela coisa toda. Botafogo virou o clima totalmente depois do 4-2 contra o Fortaleza. A gente quer fazer um encerramento de ano com uma energia lá no alto, energia positiva, né? Para poder entrar na temporada que vem grandão, bem.
E aí, atropelado por uma notícia dessa, de transfer ban e que tem que passar por conselho da Eagle, que se o conselho da Eagle quiser cruzar os braços e não aceitar o financiamento do John Tex, como é que fica? A gente fica no transfer ban? A gente fica sem pagar o Almada? Acaba a temporada de 2026 porque os gostosões do conselho da Eagle resolveram dar uma sacaneada. Olha que loucura, a gente não pode ficar dependente disso. Outra coisa, o John Tex não é o cara que manda no negócio, ele mesmo fala isso o tempo inteiro. Quem manda aqui sou eu, se é ele que manda. Cara, vai lá e paga o Almada, vai lá e paga o Villalba, vai lá e paga todo mundo. O que está faltando? Tem o dinheiro, tem os recursos garantidos, então o que está faltando para pagar? É tudo muito esquisito. É lógico que o torcedor fica apreensivo, mas ele está aqui torcendo para que tudo tenha a melhor solução possível. Por outro lado, entra o outro lado da moeda, né? Mesmo com essa bomba do Thiago Almada, o Botafogo já mirou o primeiro alvo para 2026, você sabe bem, o Villalba do Nacional do Uruguai. O clube já formalizou a proposta, os números foram aceitos pelos uruguaios e o negócio só não avançou ainda porque o Montevideo Torque tem essa cláusula, né, para poder igualar a oferta. Agora, falavam que o prazo era hoje, mas parece que o prazo é um pouquinho maior. O Villalba tem 24 anos, 1,82 m, é um atacante rápido que ataca a profundidade pelos lados, marcou 4 gols e deu 6 assistências na temporada passada. São números bem interessantes, foram 3 assistências em 6 partidas de Libertadores. Ele é campeão uruguaio, fazendo gol na final em cima do Peñarol e é o protótipo do jogador que o Botafogo quer para 2026. Tem estatura, tem velocidade, tem agressividade. Um perfil que o próprio clube admite que faltou em 2025. A investida pelo Villalba se soma a um plano mais amplo. O Botafogo está no mercado por zagueiro, por primeiro volante, por um segundo volante box-to-box e um ponta de força e velocidade, que no caso seria aí o Villalba, né? A leitura interna é clara, um elenco técnico e inteligente. O clube já tem isso, para falar a verdade. O que precisa agora é acelerar o jogo, ganhar metros, ganhar duelos físicos, principalmente na Libertadores e Mundial. E aí, nenhuma crítica aqui ao Arthur, nem aos jogadores, mas o Botafogo realmente mudou de perfil em 2025, né? A gente tinha um Júnior Santos, que era um jogador alto, forte, que arrastava, empurrava, afundava a linha defensiva dos times adversários. Aí, para competir vaga com ele, você tinha o Luiz Henrique, que era um outro touro, um cara forte, passadas largas. Você, estatura, força, velocidade. Você sai dessas duas características e vai para o Arthur, baixinho, que é um jogador sem grande imposição física, sem grande velocidade e sem o drible do Luiz Henrique. E aí você improvisa Santi Rodrigues ali, que é um jogador também sem imposição física. Quer dizer, mudou completamente. O que o Botafogo está tentando fazer é voltar àquele padrão que já teve. O Villalba, então, é mais do que um nome nesse momento, né? É um sinal de que o Botafogo, mesmo com esses 114 milhões do Thiago Almada estourando na cabeça aí da SAF, não pretende recuar, né? Não pretende recuar na janela e que vai para cima. Que o John Texel vai acabar dando um jeito de uma forma ou de outra, que é a mensagem que a gente sempre deixa. O John Texel ele sempre consegue dar um jeito. A gente espera que agora ele também consiga dar um jeito nessa questão do Almada, do conselho da Eagle e que tudo se resolva. A ideia é pagar a conta e, ao mesmo tempo, apostar em ativos jovens do mercado sul-americano com potencial de revenda, impacto imediato, dentro de campo. É um mix de risco e ousadia dentro dos limites ali da SAF, né? E aí vem a pergunta que todo mundo se faz em casa, mas dá para falar em Villalba e até em algumas novas cerejas do bolo, em elenco de Copa do Mundo, com um passivo imediato de 114 milhões à mesa? A resposta é bem honesta, né? É claro que isso pega o coração do torcedor do Botafogo e bota a gente ali para ficar apreensivo, né? Assumir risco alto para tentar colher um Botafogo gigante campeão, valioso no médio prazo, mas isso tem preço e você tem que pagar as contas, não tem jeito. O contrato do Almada mostra isso, a FIFA chegou a impor juros de 5% ao ano sobre as parcelas em dólar.
Isso vai encarecendo o valor da transferência. E a partir de 2024, quer dizer, de lá para cá, vai ficando mais caro. E mesmo assim, o clube foi até o cais tentar reduzir esse impacto. Agora, com a derrota, o Botafogo de fato injeta dinheiro, reorganiza esse passivo e o risco jurídico. Mas, pelo visto, está tudo batendo a porta aí do Botafogo. Vamos aguardar, vamos torcer por novas informações para que o Botafogo consiga dar conta do recado e a gente não tenha mais nenhuma surpresa negativa daqui até o final da janela. E é nesse contexto financeiro apertado que cada fonte de receita vira uma arma. É por isso que a briga dos gramados sintéticos não é só um detalhe, né? Que a gente tem visto aí dirigente rival atacando campo de plástico, que ele não está discutindo só o futebol, né? Ele está atacando também a capacidade do Botafogo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, né? De outros clubes, de encherem seus estádios com shows e faturarem fortes nos 90 minutos. Por quê? Isso tudo porque o Flamengo não tem uma casa própria para ele mesmo poder faturar com os seus gramados, né, sintéticos e coisas do tipo. E a Leila Pereira, como sempre, mandou muito bem. Queria deixar aqui o registro aí. A Leila, ela é muito boa nesse tipo de coisa. Ela respondeu firme às críticas feitas aí pelo presidente do Flamengo. Lembrando que não existe nenhuma evidência científica de que gramado sintético gere mais lesão. Desde 2020, o clube está entre os com menos machucados na Série A, lá no Palmeiras. E o gramado deles são sintéticos, então não faz sentido você falar em mais lesão em gramado sintético. Ao mesmo tempo, cutucou o Maracanã, né, que vive sofrendo com um gramado ruim e reforçou cada clube com estádio próprio, escolhe o piso que quiser dentro das regras da FIFA. E chora Flamengo. Para o Botafogo, o Nilton Santos com gramado artificial, uma alavanca, possibilita um calendário de eventos, melhora a previsibilidade do uso do campo e coloca mais dinheiro no caixa para bancar elenco caro, dívidas como a do Almada e janelas agressivas. Quem é contra esse modelo, na prática, é contra dividir o bolo financeiro do futebol brasileiro. E tudo que o Flamengo quer é exatamente isso. O Flamengo quer atacar as fontes de receitas dos outros clubes para que ele possa reinar sozinho no futebol brasileiro. Agora, uma notícia que pegou muita gente de surpresa é que a base do Botafogo, que os jogadores jovens do Botafogo, melhor dizendo, sub-20, vão todos para a Copinha, inclusive os do elenco principal. Olha que loucura, eu nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. Lá no campo, onde tudo começa e termina, o Botafogo prepara uma base muito forte para 2026. A gente tem jogadores como Cauã Toledo, Jordan Barreira, Montoro, Kadir, entre outros, que já mostraram em 2025 que não são apenas promessas. São jogadores prontos para participar de um elenco que briga por títulos. A inscrição desses jogadores na Copinha e no Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca todo mundo imaginava, mas na Copinha é uma forma de ver eles entrando no profissional não só no futebol, mas sendo ativados ali. Você vê que o Botafogo usa todas as competições possíveis para ativarem financeiramente esses jogadores, valorizá-los. Tanto foi que mandou o Montoro e o Barreira para a Copa do Mundo Sub-20. Cada gol, cada assistência, cada boa atuação valoriza esse patrimônio que são esses jogadores e gera um potencial de venda futura, o que vai ajudar a fechar a conta ali na frente, como a do Almada, sem precisar desmontar um time, mas vendendo pontualmente por valores elevados. 2026 tende a juntar todos esses pontos, base forte, elenco com peças de alto nível, base mantida de 2025, pelo menos aquela parte boa do nosso elenco, né? Possíveis chegadas como a do Villalba, eventuais saídas bem vendidas, como pode ser o caso do Vitinho, que já tem aí, né, se aparecer proposta da Premier League, já começaram a surgir rumores de que clubes da Premier League estão atrás do Vitinho, tem toda essa questão toda. Então, se o Botafogo conseguir pagar o Almada, evitar o transfer ban e trouxer reforços certos para potencializar a base e a briga pelos títulos, o John Textor sai grandão do outro lado. Vamos torcer para tudo dar certo e a gente conseguir se livrar desse problema do Almada, tá bom? Trago mais informações assim que elas forem saindo na mídia, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!